Fala galera, tela para dois no ar, sejam muito bem-vindos. Senta aí que hoje nós vamos falar dos jogos de escolha. Se você já ouviu falar em títulos como Life is Strange, Heavy Rain ou Detroit Become Human e você gosta desse tipo de jogo, você tá no lugar certo. Agora, se você não conhece ou nunca ouviu falar de nenhum desses jogos, relaxa aí que a gente vai te apresentar o maravilhoso mundo de possibilidades dos jogos de escolha. Conhecidos como jogos de história ou jogos de narrativa, você determina os rumos do enredo e causa as consequências dos personagens. Você molda e escreve a história de acordo com as suas ações. É muito comum que esse tipo de jogo tenha vários finais diferentes, o que faz com que muita gente jogue mais de uma vez para assistir todos os finais. Para entender como foram criados os jogos de escolha, primeiro vamos voltar lá na Idade Média, onde rolavam os pequenos teatros. As atuações, elas podiam ser baseadas em histórias religiosas ou serem litúrgicas. Mas que caralho é isso? Significa que elas poderiam ser atuações sem registro literário algum. Elas eram encenadas em praças na forma de jogos de representações. Basicamente era brincar de criar uma historinha, só que com plateia e apedrejamentos. Algum tempo depois veio o jogo de xadrez. Diferente dos jogos de cartas ou de dados, a influência da sorte era nula, valorizando mais a lógica e a estratégia. As decisões do jogador começam a determinar sua vitória. Outro jogo interessante que surgiu no final da Idade Média era um jogo de tabuleiro chamado Jogo do Ganso ou Jogo da Glória. No Jogo do Ganso haviam regras, e o que garantia o sucesso e a vitória era o respeito às leis do universo que eram pré-definidas, e não a sorte. Todos deveriam seguir as tais leis para dirigir o destino corretamente. Já em meados dos anos 70 explodiu a febre dos livros de RPG. Um dos autores mais conhecidos era esse cara aí, chamado Ian Livingstone, com seus livros de aventuras fantásticas, onde você fazia o papel de um personagem e cada decisão que você resolvesse tomar era só seguir para a página indicada e continuar sua aventura. Com o advento da tecnologia, começaram a surgir versões eletrônicas desses jogos. Era muito comum que as histórias fossem programadas e jogadas no MS-DOS. Com um design mega moderno invejado atualmente pela Disney, era um deleite de tela preta com texto de arder os olhos. Um pouquinho mais tarde vieram os videogames e, finalmente, os nossos queridos jogos de escolha. Provavelmente você conhece muitos jogos que te dão escolhas, seja na customização das roupinhas. Eu vou usar um vestido com a blusa aqui amarrada com a bota e o meu cabelo solto de prancha. Ou até mesmo deixando você decidir a resposta dos diálogos. Mas, na maioria das vezes, são escolhas medíocres, que não afetam em nada a história ou o destino da aventura. É claro que, vez ou outra, dando uma resposta diferente, você até ganhava um itemzinho ali, uma missãozinha aqui, mas seu personagem continuava o mesmo de sempre. A forma como você era visto pelos demais não mudava. Nenhum personagem no futuro iria se lembrar se você foi legal ou se foi cuzão com eles. Mas a categoria de jogos de escolha que estamos apresentando nesse vídeo está associada ao fato de dependermos cada vez menos de fatores como sorte ou habilidade. Não importa o quão bom você seja com uma arma ou sortudo escolhendo a carta que vai dar o melhor item. A nossa intenção aqui é somente na sua imersão com a história. Você é o personagem e precisa pensar e atuar exatamente como ele. Quanto mais conectados vocês forem, mais verídica será a sua aventura. Não importa se você ganha ou perde uma luta. Na verdade, não importa nem mesmo se você vive ou morre no final. Não estamos preocupados com sangue, moedas ou vidas. A grande sacada é saber usar a lábia, as escolhas que você faz nos diálogos. É como jogar RPG de mesa com seus amigos, mas sem usar os dados para definir a sorte. Só mesmo interpretar. Lembra do teatro medieval? Você pode até dizer: Ué, mas se for só pra fazer escolhas, a coisa se torna um filme interativo. Isso não é um jogo. Bem, há controvérsias quanto a isso. Mas eu, particularmente, penso que são formatos muito diferentes. Você já assistiu ao filme Bandersnatch, da série Black Mirror na Netflix? Nesse filme você pode fazer as escolhas do personagem e moldar sua própria história. Aí você me diz: Então, meu querido, você acabou de se contradizer. Você mesmo disse que essa é a definição dos jogos de escolha. Ok, mas espera lá, vou explicar. Há uma diferença. Os jogos de escolha têm uma prevalência maior no quesito das decisões, mas eles não se limitam exclusivamente a isso. Há momentos em que você vai contar com a sorte sim, assim como há momentos em que você vai precisar de muita habilidade, como nos Quick Time Events, por exemplo. Isso torna a mídia muito mais interativa do que simplesmente escolher o cereal que o personagem vai comer no café da manhã. Outra coisa importante a se falar é que a maioria dos jogos atuais já possui essa mecânica de ação e reação nas escolhas. Na maioria dos jogos atuais, elas realmente fazem diferença para a história e para o personagem, só que esses jogos prezam muito mais pela sua habilidade do que pela sensibilidade de tomar uma decisão. Um bom exemplo é o excelente The Witcher 3. Você até faz escolhas, mas no final o que garante seu sucesso é a sua habilidade com a espada e com as magias. No Tela para 2 de hoje estamos falando dos jogos focados quase 100% do tempo nos diálogos.
aqueles que muita gente acha um porre e outros até choram jogando, já que eles costumam ser bastante dramáticos no roteiro e nas decisões que te obrigam a tomar. Para começar, temos Heavy Rain, um jogo de 2010. Jason! Nesse clássico da Quantic Dream, um serial killer se aproveita da temporada de chuva para afogar suas vítimas. Você controla 4 personagens envolvidos nessa trama, com decisões que podem garantir a sobrevivência ou morte deles, levando a diferentes finais e conclusões variadas. Em 2012, começa a série de jogos de The Walking Dead, criados pela Telltale, e grave bem esse nome, pois apesar de já ter falido, essa empresa é uma referência nesse gênero. O jogo foi aclamado pela crítica com elogios voltados à narrativa emocionante. Dependendo da temporada, o jogador irá controlar personagens diferentes. A proposta, no entanto, é semelhante em todos os jogos. É necessário reconsiderar suas virtudes para tomar decisões rápidas em situações que desafiam a moral e colocam em risco sua própria sobrevivência e a de seus amigos. Suas escolhas não só definem o desenrolar de diálogos, como também sua relação com seus colegas e quem continuará vivo na história. Tudo depende apenas do jogador. Em 2013 temos Beyond Two Souls, mais um jogo da Quantic Dream na lista. Nesse jogo acompanhamos de maneira não linear a vida de Jodie, juntamente de uma entidade que a acompanha, assim como a maneira dela lidar com seus poderes psíquicos e de possessão de pessoas. Novamente, cada escolha desdobra uma consequência diferenciada na trama. Em 2015 temos Until Dawn. Você certamente já assistiu filmes de terror e se pegou gritando com os personagens para eles deixarem de serem burros e fazerem as escolhas certas, não? Bem, em Until Dawn é a sua chance de provar que você pode fazer melhor. Nesse jogo, você assume o controle de vários adolescentes enquanto eles tentam sobreviver até o amanhecer. Não será fácil. Mesmo pequenas escolhas podem resultar na morte de um personagem. Cabe você navegar todos os 8 personagens e tomar as decisões certas para todos os 8 sobreviverem. Também em 2015 temos Life is Strange, um dos melhores jogos do gênero na minha opinião. Aqui você controla Max, uma garota que descobre poder voltar no tempo, passando por amizades, inimizades e até mesmo sacrifícios que vão pesar no seu emocional após a conclusão do game. A franquia fez tanto sucesso que ganhou uma sequência intitulada Before the Storm, que aprofunda ainda mais a relação das personagens do primeiro jogo, e é tão dramático quanto o anterior. Em seguida, no mesmo universo de Life is Strange, veio Captain Spirit, que apresenta o garotinho Chris, de 9 anos, que sonha em ser um super-herói. O jogo também apresenta questões sociais desafiadoras, como luto, rejeição e alcoolismo. E o mais recente da franquia, Life is Strange 2, traz os irmãos Diaz e aborda temas como racismo, sexualidade, drogas, política, religião e violência policial. Com tanta polêmica para oferecer, Life is Strange 2 traz uma representação atual e bem realista da sociedade. Já em 2018 temos Detroit Become Human. Vamos fechar a lista com um dos exemplares mais recentes do gênero. Detroit é outra obra-prima da Quantic Dream. Parece que a Quantic Dream é a senhora Ian Livingstone dos consoles. A trama acompanha a velha história dos robôs que ganham consciência e desejam direitos e liberdade. Cada capítulo do game encerra com um diagrama, detalhando atitudes e consequências, e como as coisas podem variar radicalmente de jogador para jogador, maleando até mesmo a natureza e atitude de certos personagens. E o que vem de novo por aí? Bom, além da confirmação de Life is Strange 3, que ainda não tem nenhuma informação ou data definida, a Dontnod já anunciou o lançamento de Tell Me Why, para esse ano mesmo, 2020. O jogo é centrado nos gêmeos Allison e Tyler, que viajam para sua casa no Alasca, onde eles viveram a sua infância, e eles devem aceitar os acontecimentos do passado, principalmente Tyler, que fez uma transição para o sexo masculino desde então. Tyler é o primeiro personagem transgênero jogável de qualquer estúdio importante. No game, o jogador revisitará parte da antiga casa com os 2 gêmeos, e experimentará visões e memórias separadas do que aconteceu no local, com cada gêmeo tendo lembranças diferentes dos eventos. O jogador tomará decisões para ambos, com base em qual versão dos acontecimentos passados acreditar e que desse modo afetará os resultados no final. E agora a gente quer saber de você. Já jogou algum desses jogos? Qual o seu favorito? E qual foi seu final dele? E se você acha que faltou algum jogo na lista ou tem alguma indicação pra gente, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar o vídeo, nos ajuda bastante o trabalho do canal. Aquele abraço, galera, e até a próxima!